temos aí pânico em Brasília. Já começa a sair matéria na imprensa mostrando que o senhor Hugo Motta está apreensivo. Inclusive, um dos seus interlocutores disse aí a um jornalista que ele vê fantasma em todo lugar, está até paranoico. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, apavorado com qual vai ser a reação do governo Lula e principalmente aí do que pode vir via Supremo Tribunal Federal com a traição que ele fez. Acontece o seguinte, o Motta e o Alcolumbre tinham prometido, e em Brasília tem uma coisa, que acordo se cumpre. Podem brigar, mas na hora que um aperta a mão do outro e fala, ó, tá acordado, tem que se cumprir. E os dois acordaram com o Lula que o caso do IOF, vamos lembrar, estão exigindo que o Lula corte 25 bilhões em gastos sociais, principalmente no Bolsa Família, querem que corte. E o Lula falou, não, eu preciso então de 25 bilhões, ou eu acho onde arrecadar 25 bilhões, ou eu tenho que cortar, então eu vou arrecadar dos mais ricos. E aumentou ali o imposto do IOF. Mesmo aumentado, esse imposto ainda é menor do que era no governo Bolsonaro, tá? Mas, e é um imposto que pega mais gente rica, milionária, inclusive todos os deputados, que são ricos, todos eles. E aí, o que acontece? Eles descumpriram o acordo e sustaram o decreto do Lula, uma decisão ilegítima e ilegal, sem avisar o governo. Pronto. Aí começou a briga. O Hugo Motta acreditava que sairiam aí na imprensa o Haddad, a Gleisi Hoffmann, que é a ministra da Articulação, o Haddad da Economia, talvez até o próprio Lula, esbravejando pra cima dele, esbravejando pra cima do Congresso Nacional, falando, ó, vamos pra briga total. Porém, não foi isso que aconteceu. A reação do governo Lula, que foi uma reação bem pensada, né? Esse pessoal tá acostumado a lidar com bolsominions que são burros, aí quando lidam com gente inteligente, fica assim, caramba. A reação foi muito mais amena nos holofotes. E nos bastidores, eles não sabem o que o governo está planejando aí de reação contra ele. O que o governo passou a fazer é utilizar aí as redes e utilizar aí a imprensa para mostrar que o Congresso Nacional está contra a população brasileira. Chegou ao ponto de, mesmo jornalistas aí que estavam aí, olha, estavam em euforia na quarta-feira, quando o Congresso Nacional anunciou isso, mesmo jornalistas que estão contra o governo, que passaram a fazer ali uma narrativa de que, olha, o governo é fraco, esse governo não serve, o governo não sabe fazer articulação, o Lula perdeu o timing da reforma ministerial, deveria ter feito algum tempo atrás, o Lula tem que compor mais com o Centrão. Mesmo esses passaram a atacar os deputados e os senadores e a falar, olha, esse pessoal aí está impondo um monte de coisa que não são derrotas do governo, são derrotas da população. Até a Miriam Leitão passou a falar a verdade. E aí eu vi, principalmente na quinta-feira, da tarde para o fim da tarde, uma mudança no comportamento dos jornalistas aí da grande mídia. Falei, pô, suspeito. Vi aí a Natuza Neri é uma jornalista, ela até me segue, talvez até veja os vídeos, mas ela é uma das jornalistas que mais bateu na Dilma na época do impeachment. Inclusive, tem uma foto das jornalistas da Globo News que se autodenominavam, uma delas, né, a Júlia do Alibe, se denominou elas como as minas do impeachment, quer dizer, as jornalistas que derrubaram a Dilma. E ela passou a defender, e depois vários jornalistas e outras passaram a defender a mesma coisa, que o Lula vá por embate total contra o Centrão. Isso foi exatamente o que defendiam na época da Dilma, tá? Uma parte aí da esquerda que a direita gosta, junto com os jornalistas aí que empurravam, mas não tinham o alcance que tem hoje, dizia que a Dilma tinha que peitar o Eduardo Cunha. Ela peitou o Eduardo Cunha, o resto aí a gente já sabe o que aconteceu, né? 7 anos de governos de direita e extrema-direita, privatizaram aí muita coisa, entregaram tudo, porque a Dilma peitou o Eduardo Cunha e sofreu um golpe. E aí passa a Rede Globo a falar que não, o Lula tem que ir pra cima. O Lula não pode deixar isso como tá, ele tem que ir pra cima, no embate mesmo e tal. Só que o embate que o Lula faz é um embate inteligente. O Lula não é a Dilma. A Dilma não tinha a experiência política que tem o Lula e a Dilma não tinha nenhuma paciência para lidar com essa bandidagem. O Lula tem. O Lula consegue negociar, fazer o toma lá da cá. Então, qual que é a do Lula? Ele vai partir para cima nos bastidores. Não é ali só em discursinho vazio, porque discurso não muda nada. Você pode ir lá no discurso, falar, não muda nada. Muda o discurso se você conseguir usar o seu discurso para engajar os seus eleitores para que eles passem a fazer a luta contigo, e aí você não vai ter uma pessoa discursando, porque se você engaja e instiga as pessoas a virem para o seu lado e a se engajar cada vez mais, aí cada eleitor se torna ali
um ponto de batalha na rede social e depois até nas ruas. Isso é o que a extrema-direita no Brasil faz muito bem e é o que os governos populares no mundo inteiro conseguem fazer bem, que é instigar seus eleitores a se engajarem, né? Pedir, por favor, curte, por favor, compartilha, por favor, comenta aí. Não é. A pessoa se sente dentro, eu vou curtir, eu vou compartilhar, que isso aqui é parte da luta. Eu vou comentar, eu vou criar perfil e fazer o mesmo conteúdo aí de esquerda contra a extrema-direita, vou eu mesmo ajudar aí a acabar com a narrativa desses bandidos. É isso, instigar, que vem de dentro à vontade. Não que a pessoa faça porque está achando que está fazendo um favor. O governo isso não consegue fazer. Porém, começou a ir para cima. Entre essas aí, a Gleisi Hoffmann apareceu no Jornal Nacional, mostrei no vídeo passado, e falou, qualquer ajuste que tiver que ser feito pelo governo, no caso ajuste fiscal, né, ou cortar gastos, ou aumentar a arrecadação, vai ser feito para cima dos ricos e dos poderosos, nunca para cima da classe trabalhadora, que é a classe média e dos mais pobres. Não. Só os poderosos é quem vão ter aí, quem vão sofrer aí com qualquer corte ou ajuste do governo. Isso falou a Gleisi Hoffmann. Aí você vê, ela tá fazendo o discurso. O Haddad foi então na Globo. A Globo no dia anterior colocou um bandido de marca maior, que é o Ciro Nogueira. Ninguém teve tanto espaço quanto ele. Foi a maior entrevista aí dos últimos meses na Globo. Ciro Nogueira detonando o governo Lula e criando aí narrativas contra o governo Lula. Eis que, no dia seguinte, colocaram o Haddad com um tempo bem menor, né? E aí esses jornalistas que passam o dia inteiro batendo no governo, falando que a economia vai de mal a pior, falando que saiu nessa semana a notícia de que, o Brasil teve déficit de 79 bilhões. Aí eu vi esses mesmos jornalistas dizendo que, tá ruim o governo Lula e não sei o quê. Só que eles não contaram que o déficit foi por causa dos precatórios que o Bolsonaro deu calote em 2021. Ele aprovou esse calote no fim de 2021. E aí o calote foi empurrado para 2023 e até 2026. Então o só de precatórios foi 89 bilhões esse ano. Então o déficit, na verdade, seria um superávit. Então o Brasil iria arrecadar mais do que gasta, mas teve que gastar aí quase 80 bilhões por causa do Bolsonaro. Então, 89 bilhões por causa aí do Bolsonaro, de uma lei do Bolsonaro que ele precisava ter mais dinheiro em 2022 para comprar votos. Como é que ele comprou voto? Colocando aí auxílio para Uber, para caminhoneiro, diminuindo por alguns meses só antes da eleição, diminuindo os impostos aí dos combustíveis para baixar artificialmente o preço, e aí fazendo uma série de coisas, aumentando aí todo tipo de auxílio. Isso que o Bolsonaro queria para tentar ganhar a eleição e não conseguiu. Ele gastou 400 bilhões nisso aí. Então a conta ficou pro Lula. A imprensa fala isso? Não. Só que a imprensa não apenas erra nisso, a imprensa erra em todas as previsões. Mostrei aqui já algumas vezes a notícia que saiu na própria imprensa de que 95% das previsões eles erram. Os analistas da imprensa econômicos erram 95%. Quer dizer que cada 20 previsões que eles fazem sobre o governo Lula, 19 eles erram. 19. Quer dizer, não é que eles erram, eles estão fazendo ativismo político, que eles fazem uma previsão catastrófica e depois exigem do Lula corte de gasto, alguma coisa, sempre no lombo dos mais pobres e da classe média, principalmente. Aí, você vê, peraí, não vai ficar assim, não. O Haddad foi na Globo e, finalmente, fazia tempo que eu tava cobrando isso. Alguém que vá na Globo e que tenha coragem. Porque, cansei aí de político que fala, na hora que chega lá ver o microfoninho da Globo, ai, mamãe, estou na Globo! Oh, nossa, só falta assim abraçar os jornalistas e tal, que detonam eles e detonam o governo Lula dia e noite. Só falta. Já o Haddad não foi, não. Haddad Paz e Amor acabou. Vou mostrar que o Haddad... A carinha de bunda dos jornalistas olhando assim. Com vocês aí, Haddad. Então vai ficando difícil dialogar. Em dezembro do ano passado, vários especialistas vieram aqui dizer que o dólar ia estar 7,50, 7,20, 7,10. E eu dizia, por 5,50 tá caro. Eu disse isso na televisão. 5,70 tá caro, eu falei. Na televisão. E hoje está menos de 5,50. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não sou uma pessoa que fico blefando com as coisas. Eu não faço isso. Porque isso aí destrói a reputação de uma pessoa. E a pessoa perde credibilidade. O que adianta você ficar 6 meses de bem com o mercado financeiro se dali adiante? Eu sou uma pessoa que está imbuída de um propósito. Eu não tô fazendo tipo. Porque eu acredito nele. Se eu não acreditasse, eu não assumi o cargo.
Ou seja, vocês chamavam aqui especialistas para ficar fazendo previsão catastrófica, que a economia vai de mal a pior. Olha, o dólar estava 5,70 e iam lá na Globo, e eu lembro bem disso aí, e falava, não, o dólar vai a 7,50, o dólar vai a não sei quanto, o Lula tem que cortar gastos. E aí parte da esquerda, que é a esquerda que se autodenomina comunista, mas que está batendo no Lula com fake news toda hora e sendo promovidos aí em alguns canais grandes, parte da esquerda passava a falar, não, o Lula vai cortar do Bolsa Família, olha, o Lula vai cortar do BPC, o Lula vai cortar disso, daquele, fazer previsão mais catastrófica ainda. Então você tinha a imprensa dizendo que o dólar vai disparar, que a inflação vai disparar, que a economia vai virar uma desgraça se o Lula não cortar gastos. E aí, imprensa que boa parte da esquerda considera progressista, acham que eles são de esquerda. E aí você tem gente que é de esquerda, que defende aí comunismo e tudo mais, revolução, falo aí, não sei que revolução é essa, se eles não têm arma, não tem nada, revolução de sofá, mas falando ali, o Lula vai cortar Bolsa Família, BPC, aí fizeram um protesto ali pelo fim da escala 6x1, e um desses aí, talvez o mais famoso desses autoproclamados comunistas, foi lá num protesto que só tinha petista, em cima do carro de som, petista e gente do PSOL, em cima do carro de som, mandar as pessoas repetirem, para entrar na cabeça, o Lula está atacando dos pisos constitucionais da saúde e da educação. E as pessoas lá, que palhaçada é essa? Eu vim aqui para lutar pelo fim da escala 6x1, o cara tá atacando o Lula. É esse pessoal aí, tá? Então o Lula apanhando de todos os lados. Aí o Haddad vai lá e fala, pô, vocês fizeram a previsão e eu disse, o dólar a 5,70 tá caro, quer dizer, vai ficar mais barato, vai baixar o dólar. E hoje tá menos de 5,50. Vocês erraram de novo. E continuam errando, Rede Globo, continuam errando. O Jornal Nacional não para de fazer previsão catastrófica. Aí no meio da previsão, falando que o governo do Lula vai de mal a pior, eles têm que soltar uma notícia assim, bem curtinha, assim, de atingimos aí o menor nível de desemprego da história. Mas vai piorar, hein? Vai piorar. Enquanto isso, o excelente governo do estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, é assim. Globo. Pois bem, não foi só isso não, o Haddad também foi mais pra cima da Globo. Peraí que tem mais. Com vocês aí, ministro Haddad. Quando era 6 era regulatório e hoje que é 3,5 é arrecadatório. Agora. Quando era 6 era regulatório e hoje que é 3,5 é arrecadatório. Não faz sentido esse tipo de afirmação. Quem ganha mais de 1 milhão por ano e não paga 10% de imposto de renda, contra uma professora de escola pública que paga 10% de imposto de renda, nós vamos continuar corrigindo. As bets ficaram 4 anos sem pagar imposto no Brasil. Tá aí que o Haddad fala, olha, a Globo estava falando que, olha, essa é uma medida arrecadatória do governo. O que é arrecadatória? É só para arrecadar. Mas no governo Bolsonaro, a mesma Globo falava que o IOF, que é esse imposto aí, o governo Lula aumentou para 3,5%, né? E o decreto foi sustentado pelo Congresso. No governo Bolsonaro era 6%. Mas aí 6% a Globo falava que é regulatório. Como assim regulatório? Porque aí os brasileiros não vão investir tanto no exterior, principalmente, porque se tá caro o IOF, né, você vai fazer um investimento, já perde 6% na hora que manda o dinheiro para lá, você já sai no prejuízo, né? Então é regulatório. Não é para arrecadar dinheiro, não, é só para regular. Aí quando o governo Lula tá cobrando 3,5%, diminuiu o imposto, né? Aumentou para 3,5% agora. Aí não, agora é arrecadatório, o governo só quer arrecadar, o governo só quer tirar dos mais ricos. Aí o Haddad falou, peraí, meu, tem gente que ganha aí milhões, 1 milhão por mês é grana, é muita grana. Ou mesmo 1 milhão por ano é muita grana. Comparado aí com uma pessoa de classe média, ele falou com uma professora que ganha bem menos, e aí essa pessoa que ganha 1 milhão por mês pagou o mesmo tanto de imposto que a pessoa que ganha bem pouco. Vamos continuar corrigindo. E ele falou, e as bets são multimilionários. Aí você vê empresário de bet que fez festa lá com o Gustavo Lima, com o Cássio Nunes, com o Caiado, com vários parlamentares do Centrão. Por quê? Porque esses caras ganham bilhões, eles começam a quê? Pagar propina, começar a ficar amigos de políticos. Não tô falando que para esses nomes que eu citei, não. Para quê? Para que depois eles tenham decisões favoráveis, para que eles não paguem impostos, para que eles possam arrecadar mais e roubar mais da população, que é isso que faz essas bets. E o que eles fazem? Tem algumas aí que inclusive nem pagavam. Tem bets que eram, eu lembro, tem influenciador aí famoso, dono de canal famoso, que fazia propaganda de bet que não pagava. Não pagava. Ele sabia que não pagava, saiu matéria no Fantástico mostrando quem joga nessa bet. Se você apostar e perder, perdeu. Se você apostar e ganhar, eles não te pagam. Ou seja, você perdeu ou perde. Ou você perde ou perde. Não tem outra.
E continuaram fazendo propaganda. Por quê? Porque pagam muito as bets para continuar roubando. Agora o cara que sabe que a bet não paga, faz propaganda, engana os próprios seguidores, sabendo que não paga. Se o cara achava que paga, e ainda é bet de futebol, você aposta lá no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Palmeiras, enfim, num time, ainda vai, pô, pode estar errado e tal, mas se o cara ganhar, se ele entender mesmo, talvez ele ganhe. Só que tem algumas que não pagam. E tem algumas que a parte ali de esportes é uma fachada. Quando a pessoa se cadastra, ele só vê ali coisa de tigrinho, jogo que é no celular, que é feito para perder. É feito para perder. E a pessoa acaba se viciando naquilo e perde, pega empréstimo, perde mais, vende as coisas, perde mais. É uma loucura. E o pior tá no celular. Você desliga o negócio, ele manda notificação. Aí depois ele manda depois de um tempo, aí fala, não, agora eu tô pagando melhor, hein? Agora tá pagando melhor. Aí te deixa ganhar uma ou duas, aí você gasta mais ainda e perde mais ainda. É feito e pensado para fazer as pessoas perderem. Eles, inclusive, fazem testes ali com alguns... Existe isso, chama teste AB. Você faz um teste de alguma mudança no algoritmo ali da Bet, só com alguns para testar, ó. Isso está fazendo eles perderem mais dinheiro mais rápido? Ah, tá. Então vamos usar isso com todos. Ah, não tá? Então vamos fazer com outros testes e ajustar até eles ganharem mais e mais. É isso, tá? E não pagavam imposto. Aí o governo quer fazer as bets pagarem imposto, aí o Congresso Nacional, não. Você tem que cortar da saúde e da educação, tá? Mas não vamos fazer a bet pagar mais imposto. Pô, olha, se eu fosse o Lula, se eu fosse presidente, né? Porque o Lula tem o jeito dele. Era por decreto, bet vai pagar 60% da arrecadação em imposto. Dane-se. Ah, mas vai ficar inviável. Então, se é por falta de adeus, tchau, vão embora. Não serve para nada, só para tirar dinheiro da população, que poderia a população gastar para si mesmo o dinheiro e ficar perdendo para dar na mão de alguns poucos bilionários, que depois repartem esse dinheiro com políticos corruptos. É isso, exatamente isso. Distribuição de renda às bets. Sai renda de milhões de brasileiros para meia dúzia de bandidos. Então, você está vendo que o governo aí no discurso está indo para cima. O Hugo Mota tá apavorado porque ele não sabe se o governo tá indo para cima só no discurso e não anunciou nada aí de grave contra o Hugo Mota, vão pausar emendas e tudo mais. Ele tá achando que o problema é que vai ter operação da polícia já contra ele e seus amigos. É isso que é o medo dele. O Haddad até falou, olha, eu não entendo essas atitudes do Hugo Mota, tava tudo acordado, eu não entendo. A atitude do Hugo Mota é medo, é pânico com medo da prisão. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!